Ai, minha mão tá sinistra, a parada tá cansadão mesmo, não tá aguentando mais. Meu irmão, são 20 minutinhos, parceiro. Carecas de saber, parceiro. Oi, turma, eu sou o professor Souto, estamos na aula continuando eletrodinâmica, a parte de circuitos fechados, tá? Então, o que nós temos agora aqui? A pergunta é, determine os valores das correntes I linha e I duas linhas. Olha, aqui então vamos entender esse circuito. Nós temos os elementos do circuito, que são os resistores, e aí são dados os valores das resistências, são dadas, né, os valores, repito, são dados os valores das resistências, e aqui a força eletromotriz, aqui é uma bateria de corrente contínua, chamado força eletromotriz, tá? Bom, primeiro passo é definir aqui, ó. Aqui nós temos um nó, né? Aqui nós temos um outro nó que tem 3 ou mais fios. Aqui também é um outro nó, isto é, eu vou nomear aí um outro potencial. Repare que aqui não é um nó porque é um único fio, né? Aqui nós temos também um outro nó. Muito bem. Se eu der um nome, vamos dar aqui um nome desse potencial. Potencial A e entre nos terminais da bateria. E um terminal B. Tá? Vou até apagar aqui o I linha e o I duas linhas para poder escrever aqui. Então esse fio aqui, ó, esse fio aqui não possui resistência. Então esse daqui é o mesmo potencial B. O mesmo ocorre aqui. Então esse é um potencial B. Certo? Então, aqui, mais uma vez, ó, esse fio não tem resistência, então aqui nós temos um potencial A, tá? Vou escrever para cá. Tá. Perceba que aqui nós temos, pegando desse lado, eu já enxergo que eu tenho aqui dois resistores em série, ó, esses dois estão em série, então eu vou somar simplesmente. Somando essas duas resistências, nós temos a resistência de 4 ohms. Tá? Agora veja bem que no AB e no AB aqui, nós temos 4 ohms com 4 ohms. Nós temos aqui resistências em paralelo. Esse resistor de 4 ohms está ligado no AB e esse resistor de 4 ohms também. No momento em que fizermos o produto pela soma, nós vamos ter aqui, agora, nesse resistor, só eliminando e transformando esse pedaço num só, eu tenho aqui o produto pela soma, então nós temos que entender isso aqui, ó. No produto pela soma, é essa conta que eu vou fazer, né? Então, 4 vezes 4, 16, 4 mais 4, 8, então nós temos aqui 2 ohms. O que acontece, para você de cabeça já saber, que quando eu tenho esses em paralelos, e eles têm a mesma resistência, e aqui eu estou calculando 2, é a mesma coisa que fazer 4 sobre 2, então eu dividi por 2. Então agora eu vou redesenhar isso daí. Então eu tenho o quê? Eu tenho aqui, vou fazer com branco e amarelo. Eu tenho aqui, continuo, a fonte, né, que é a bateria aqui de 24 volts. Nós temos que calcular primeiro a corrente no circuito todo, por isso que eu estou calculando a resistência equivalente, tá? Então aqui, eu tenho aqui 8 ohms, 8 ohms, e aqui nós temos o resistor que deu 2, que eu acabei de calcular, que também está em paralelo aqui. Então vamos marcar aqui 2 ohms. Repare numa coisinha aqui, ó. Esse resistor de 8 ohms, ele está ligado nos terminais A e B, né? Ó, bem como essa resultante aqui que deu 2, tá? Esse resultado, o resultado disso tudo aqui deu 2, que eu estou puxando para cá. Então isso também está ligado nos terminais A e B, olha lá. Agora nós temos aqui um sistema de resistores em paralelo. Vou fazer novamente o produto pela soma. Então, mais uma vez, o produto pela soma. Então, nós vamos ter 2 vezes 8, dividido por 8 mais 2. 16 dividido por 10,
Então nós temos 1,6 ohms. Essa é a resistência equivalente, que a gente pode chamar total. Então eu posso substituir agora todos esses resistores por esse resistor de 1,6 ohms. Tá? Então eu vou ter que apagar aqui e fazer... Vou apagar só a parte da direita, tá? Aqui, que é para a gente calcular agora a corrente total que passa, a primeira corrente total, que é esse I, né? Só vamos chamar aqui de corrente total, vou chamar aqui de IT. A corrente total que passa na bateria, tá? E aí ele vai dividir entre I linha e I duas linhas, tá bom? Turma, nós vamos entrar agora em circuitos elétricos e vou colocar aqui um exercício de incentivação inicial, que ele fala o seguinte: nós temos aqui esses resistores, né? Esse resistor aqui tem resistência 1 ohm, aqui tem resistência 3 ohms e aqui resistência 4 ohms. A pergunta do problema é: qual é a corrente total no circuito? Qual é a resistência equivalente do circuito? Que nós vamos fazer primeiro, na verdade, tá? Vou calcular primeiro a resistência equivalente. E depois as correntes que passam nesses resistores. No de 8 ohms, vamos chamar aqui de I'. A corrente que passa aqui, vou chamar de I duas linhas. E a corrente que passa aqui, vamos chamar de I três linhas. Então as perguntas: resistência equivalente, a corrente total no circuito e as correntes I', I duas linhas e I três linhas, tá? Então essas são as perguntas da questão. Uma questão da Universidade Pública Estadual VUNESP. Aqui é um vestibular da Unesp, né, que é a VUNESP. Então, primeira coisa é nomear os nós. Tá? Então nós temos aqui os nós. Esse ponto, na verdade, esse daqui é um nó, né, que a gente vai chamar de potencial A, porque num nó eu tenho 3 ou mais fios ligados. Aqui é o potencial B, tá? Então, obviamente, nos terminais da bateria, isso daqui é uma bateria, a bateria ela tem força eletromotriz, tá? Que a gente chama de força eletromotriz, então é uma bateria. Como aqui esse fio não tem resistência, esse é o mesmo potencial, e aqui é o mesmo potencial B. Então essa bateria está ligada nos terminais A e B do circuito. Nós temos aqui também um fio livre de resistência, então aqui é o potencial B. Tá? Então nós começamos a perceber que ligados no potencial AB, nós temos esses resistores, esse aqui de 3 ohms, nós temos esse resistor de 4 ohms e esse resistor de 8. Então eles estão, na verdade, em paralelo, né? A resistência equivalente aqui, primeiro nessa parte aqui, ó, esses daqui em particular estão em série, né? Porque eles estão ligados no mesmo terminal AB. Ó. Então aqui passa a mesma corrente, eles estão em série. Então nós temos aqui uma resistência de 4 ohms. Tá? Agora veja bem, ó, ligados nesses dois terminais, nós temos do AB, nós temos 4 ohms e 4 ohms. Sabendo então no paralelo que fazendo o produto pela soma, nós temos 4 vezes 4 é 16, dividido por 4 mais 4 que é 8. Então nessa parte aqui, nós temos, então pegando essa resistência com essa daqui, né, nós temos aí, fazendo o produto pela soma, nós temos uma resistência de 2 ohms. Tá? Então, como ele pede, uma das perguntas é qual é a resistência equivalente do circuito, eu vou fazer agora, ó, AB, nós temos o AB. Então, desenhando aqui, ó, de A até B, nós temos uma resistência de 8 ohms. Então, vou marcar aqui, ó, 8 ohms. E o AB aqui, ó,
essa resistência B, nós temos aqui 2 ohms. Então, nós temos 2 ohms aqui. Então, como elas estão em paralelo, eu vou fazer o produto pela soma. Então, a resistência equivalente vai ficar o produto pela soma. Então, eu faço 8 vezes 2, dividido por 8 mais 2. Tá? A resistência equivalente aqui vai dar 16 dividido por 10. Então, a resistência equivalente igual a 1,6 ohms. Tá? Então, primeira pergunta respondida. Qual a resistência equivalente do circuito? Mais uma vez, nós estamos treinando o paralelo. Aí só, aqui é série, né? Aqui fizemos a soma direto com a série. Esse com esse deu em paralelo. Aí resultou 2. 2 com 8 em paralelo. Resultou 1,6. Muito bem. Como é que eu faço para achar a corrente? Não, isso aqui já foi. Agora a corrente total do circuito. A corrente total do circuito, eu vou fazer simplesmente a diferença de potencial entre os terminais A e B, que é a primeira lei de Ohm, é igual à resistência equivalente vezes a corrente do total do circuito. Tá? Vou ter que continuar aqui desse lado esquerdo, tá? Para a gente ganhar espaço, não precisar apagar agora. Então, a corrente total, vou passar aqui direto para cá, a corrente total no circuito vai ficar a diferença de potencial entre os terminais A e B, que é a força eletromotriz da bateria, dividido pela resistência equivalente. Né? Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter que a corrente total no circuito vai dar a diferença de potencial nos terminais A e B é a força eletromotriz da bateria, que é 24 volts. Então eu escrevo 24 volts dividido, então volts, né, posso colocar assim, dividido pela resistência equivalente, que é 1,6 ohms. Tá? Essa corrente, então, fazendo essa conta, a corrente total vai dar 15 amperes. Então a corrente total desse circuito, que passa pela bateria, é de 15 amperes, tá? Agora eu vou apagar esse lado direito e vou fazer a conta do I', do I2 linhas e do I3 para a gente ver como é que faz. Turma, olha aqui, ó, entre os terminais A e B, nós não temos uma tensão de 24 volts. Então, nos terminais desse resistor de 8 ohms, nós também temos 24 volts. Acontece que a diferença de potencial entre os terminais A e B e a resistência de 8 ohms, então aqui eu vou colocar a resistência de 8 ohms, né? Nós vamos calcular o I'. Então vai ficar, a diferença de potencial é a própria tensão, a força eletromotriz da pilha ou da bateria. Tá? Então aqui nós temos 3 amperes de corrente I'. Pegando esse nó A, o nó que está aqui, que eu chamei de A, nós temos a corrente I', ó, aqui é a corrente I' que eu acabei de calcular, que deu 3 amperes. Nós temos aqui a corrente total entrando no nó. Então, a corrente total entrando no nó, que é de 15 amperes, tá? Ó, a corrente total entrando no nó, aqui, ó. Essa é a corrente total, tá? Entrando no nó, de 15 amperes. Então, nós temos aqui, saindo na horizontal aqui, o I, que eu chamei de I', e aqui o I', tá certo? Acontece o seguinte, ó. Como os resistores, essa corrente I', ela passa por 4 ohms. E a corrente I3', opa, aqui é 3 linhas, tá? Deixa eu corrigir aqui, ó. E a corrente 3 linhas passa por 4 ohms também. Então, olha só, 4 ohms aqui, 4 ohms aqui. Então, é a mesma corrente. Então, peraí. Se está entrando 15 e saindo 3, tem 12 para cada. Para essas duas sobram 12 amperes. Dividindo por 2, terminando o exercício, é 6 amperes para cada um. Tá bom? Então, pronto. Tá vendo? A soma da corrente que sai é igual à soma da corrente que entra no nó.
Isso é importante a gente gravar. Muito bem. Turma, então nós temos aqui geradores elétricos, tá? Começando com o gerador ideal, este é um gerador ideal. Por quê? Ideal é porque não há perdas, né? Isso não existe na prática, só para a gente entender que a diferença de potencial entre os terminais que ele gerou, na verdade o gerador ele gerou essa diferença de potencial, esse UAB é igual, diferença de potencial, é igual à força eletromotriz do gerador. Então, aqui nós teremos ligados a um circuito, você vai ligar os terminais do gerador a um circuito e teremos aqui uma corrente no sentido convencional, passando aqui, ó, lembra desse risquinho menor para o risquinho maior, tá? A corrente convencional é nesse sentido. Não esqueça que a corrente convencional, no circuito elétrico, pensando na parte aqui de fora, ele vai do maior potencial para o menor potencial, como no começo da aula que eu expliquei a queda da água, né? Do maior potencial. Isso da corrente convencional, tá? O sentido dos elétrons é o contrário. Aqui é a mesma coisa, só que agora eu vou ligar os terminais desse gerador, que seria uma pilha, né? Você pode pensar como uma bateria, uma pilha, né? E assim por diante. Geralmente aqui é corrente contínua. Então nós temos aqui uma corrente, também vai ter nesse sentido uma corrente, tá? É importante salientar que a diferença agora de potencial entre esses terminais, que é a equação do gerador real, que é o que você vai precisar saber, aqui é a equação do ideal, né? Mas a equação geral é o seguinte, você tem a força eletromotriz, que é onde ele ganha energia. Quando eu falo volt é energia por carga, então ele ganha energia. Então ele ganha energia. E veja só, ele perde energia na resistência. Mas a energia, que é a voltagem na resistência, ó, a corrente aqui, é R vezes I. Quando eu faço a DDP, U não é igual a R vezes I, a primeira lei de Ohm, então aqui ele vai perder tensão no resistor. Tá vendo? Então essa é a equação do gerador real. Então aqui nós temos um gerador real. O que você precisa entender é que vai aparecer associado a esse gerador um gráfico, tá? Um gráfico da tensão, da diferença de potencial nos terminais do gerador em função da corrente. Então preste muita atenção agora num detalhe. Eu tenho aqui, ó, a corrente em ampere e aqui a diferença de potencial nos terminais de um gerador, tá? O bacana é que se a corrente for zero, o aluno acha que na corrente é zero, então não tem nada. Cuidado! Na corrente zero, ó, no I igual a zero, nós temos a própria força eletromotriz. Vou marcar aqui, ó. Força eletromotriz. Então, se aqui não tem corrente nenhuma, nós temos uma tensão, uma força eletromotriz. Quer um exemplo bem simples? Você está lá na fila do mercado. Aí você lembra que tem que comprar uma pilha. Na hora que você vai comprar a pilha, está escrito que aquela pilha é de 1,5 volts. 1,5 volt. Eu pergunto para você, aquela pilha está ligada a algum circuito? Não, então não tem corrente nenhuma. Tem uma corrente interna lá, tal, mas assim eu digo, tem a tensão interna. Mas quando você não tem corrente ligada no circuito, você tem aqui corrente igual a zero, a única coisa que tem ali naquela pilha sendo formada é a diferença de potencial entre os terminais da pilha, entende? Então, lembre-se disso, se a corrente é zero, o que vai sobrar é a força eletromotriz. E se a DDP for zero, se eu pegar esses dois fios, agora olha o que eu vou fazer, eu vou pegar esses dois fios aqui e vou juntar esses dois fios, tá? Na hora que eu junto esses dois pontos, eu crio, não tem mais diferença de potencial. É o que a gente chama de curto-circuito.
Eu peguei os dois fios e juntei. Vai ter um curto-circuito. Claro que vai ter a corrente de curto-circuito. E aí, no curto-circuito, a DDP é zero. Então, se eu fizer DDP igual a zero, o que vai acontecer? Vamos ver? Vai ficar força eletromotriz. Força eletromotriz menos R vezes I. Aí eu jogo R vezes I para o outro lado, fica assim, ó, força eletromotriz. Vou passar a resistência interna dividindo, o que vai acontecer? Vai ficar, essa caneta deu uma... Força eletromotriz dividido pela resistência interna. Essa corrente é chamada corrente de curto-circuito, que é esse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, nós temos a corrente, vamos mudar de caneta, a corrente de curto-circuito, tá? E o gráfico, quer dizer, a curva característica do gerador é isso aqui. Tá certo? É isso aqui. Quando eu tiver uma corrente qualquer, eu tenho a corrente de trabalho, que é a corrente normal do circuito em funcionamento. Então você tem aqui uma corrente qualquer ligado a uma diferença de potencial nos terminais do gerador, tá? Então a gente tem um AB aqui, tá? Que é a corrente de trabalho. Então esses dois valores, isso você tem que gravar, ó. Corrente de curto-circuito, tá? Que é a força eletromotriz dividido pela resistência interna. E o aluno pergunta assim, como é que é essa coisa da resistência interna? Ué, você ligou, por exemplo, um liquidificador. Ele está lá funcionando. Depois de um certo tempo você coloca a mão, ele não está quente. Então aquela energia que foi liberada, aquele calor, foi do que a gente considera a resistência interna. Entendeu? E aí, é assim que a gente faz. Se ele der, por exemplo, a corrente de curto... Vamos fazer um exemplo numérico. Se ele deu a corrente de curto-circuito igual a 5 amperes, tá? A força eletromotriz da pilha é de... Vamos supor aí, 12 volts. Tá? 12 volts. Tá bom? Aí ele pergunta, qual é a resistência interna da pilha? Qual é a resistência interna dessa pilha? Qual é a resistência interna? Então, qual é a resistência interna da pilha ideal? Vamos calcular? Então eu sei o I de curto-circuito, então eu ponho lá, ó, I de curto-circuito é igual à força eletromotriz da pilha dividido pela resistência interna. Então eu vou fazer o quê? Eu vou passar essa resistência interna multiplicando e vou fazer simplesmente a conta E sobre o I de curto-circuito. Aí eu inverto, né? Então aí ficou a resistência interna desse gerador, a força eletromotriz é 12 volts e a corrente de curto-circuito é 5. Tá? Então faz aí. Quanto dá essa conta? 12 dividido por 5. Quanto dá, Tião? 12 dividido por 5? Estou esperando você fazer aí também. Deu quanto? 2,4? 2,4 ohms. Pronto. Essa é a resistência interna do gerador. 2,4. É brincadeira, turma. Aqui, quando você vai fazer essa conta, claro, na prova você não pode usar calculadora. Então você faz assim, ó. Vem aqui, ó. Você faz 12 dividido por 5. Né? Nem vou usar o algoritmo da divisão assim, não. Vamos fazer uma conta de cabeça bem interessante aqui. Não vou usar isso, tá? Vamos fazer diferente aqui. Ó. Quando eu divido 12 por 5, eu vou dividir. O 12 não é 10 mais 2? Ó, 12 dividido por 5, não é usar o algoritmo, mas eu só estou organizando aqui. O 10 dividido por 5 dá 2. E o 2 dividido por 5 dá 0,4, né? Porque 4 vezes 5 é 20. Mas como é 2, então dá 0,4. Tá vendo? Então dá 2 mais 0,4. É uma maneira rápida de fazer de cabeça. Tá bom?
Turma, vamos encerrando essa aula. Na próxima aula, nós vamos entrar em circuitos com motores elétricos e circuitos fechados, eletrodinâmica de maneira geral, que vem as leis de Kirchhoff e vários outros modelos. Mas basicamente, na próxima aula, vamos começar com motores elétricos, tá?